Então, eu vou pedir a Sandra Cavalcante para ler a página para a gente, tá, Sandra? Aquilo de sempre, né? Você lê, a gente faz a prece e depois você comenta, tá bom? Então, a mensagem de hoje é o capítulo 109 do Caminho, Verdade e Vida. Vou achar aqui. Acharemos sempre. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Jesus está em Lucas, capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se, desconfiados, dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa. Porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Bom, então agora a gente faz a prece, né? Eu vou pedir ao João Emílio para fazer a prece para a gente, tá, João? Tá bom. Mais uma vez, muito grato a Deus, nós elevamos os nossos pensamentos aos bons espíritos para que nos ajude durante esse estudo a estarmos presentes de corpo e espírito, refletindo sobre as mensagens que foram trazidas por espíritos laboriosos que se esforçaram tanto para esclarecer as criaturas da Terra com as verdades do mundo espiritual. Que o Senhor abençoe muito a todos esses envolvidos, espíritos, médiuns e trabalhadores que nos ajudaram a ter hoje a oportunidade de estudar e conhecer melhor o nosso futuro, a entender o porquê das coisas e a saber como enfrentar os desafios que são colocados à nossa frente por conta das nossas inclinações mais
Que o Senhor nos ajude a sempre enxergar a luz que nos ilumina todos os dias, que vem de Deus e que vem daqueles espíritos bons que nunca desamparam nos momentos mais difíceis e que estão sempre presentes nas nossas alegrias e conquistas. Que a gente consiga celebrar todas essas vitórias que o Espiritismo tem trazido para nós, nos transformando e levando alegria, paz, instrução a todos aqueles que nos rodeiam, mas que principalmente nós consigamos transformar nosso coração para renovarmos esse homem velho em um espírito que busca a luz, um caminho reto e largo que leva à perfeição. Muito obrigado, Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Tá bom? Então, a gente vai ouvir agora o comentário da Sandra. Na verdade, essa página é bem clara, né? Essa mensagem é bem clara, né? Porque lá em Lucas, né, quando Jesus disse lá, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, né? Mas não é uma busca que às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo assim, mas eu vou à missa todo domingo, eu faço novena disso, eu faço prece, eu ajudo eu distribuo comida na rua, né? Mas e aí as pessoas querem receber, né? De acordo com o seu interesse, né? Não é de acordo com as leis de Deus, né? Quer dizer, o que a gente precisa buscar e pedir é esclarecimento para a gente reconhecer o que está errado no nosso comportamento e no nosso pensamento, para que possa ser corrigido, e aí sim, né? Buscar coisas, não coisas materiais, né? Buscar raciocinar sobre o que Jesus ensinou, né? E não sobre o nosso interesse, né? Que ele diz aqui que procurar, que aqui na Terra a gente não precisa nem procurar muito mal, né? Porque o nosso planeta é um planeta que é preponderantemente, né, cercado de mal, independente de ser por conta dos espíritos que habitam, mas a nossa ambiência aqui, né, é muito mais fácil encontrar, né? Que o bem, para a gente encontrar, a gente precisa buscar com verdade, não é da boca para fora, né? Não é repetindo algumas frases feitas, né? É buscar de verdade, né? Buscar esse bem de verdade. Onde é que ele está escondido, né? É naquela pessoa que a gente encontra na rua e que pede ajuda para a gente às vezes não tem tempo para atender, né? É naquela prece que a gente precisa fazer por uma pessoa que não nos compreende, que a gente tem dificuldade de lidar com ela, né? São várias oportunidades que a gente tem de encontrar esse bem, né? O que a gente tem que procurar é o que vai nos trazer sentimentos positivos e raciocínio com a verdade, né? E não coisas superficiais, né? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que eu entendi é isso, que o mais importante não é o que sai da boca, né? É o que sai do coração. A gente escuta sempre isso, mas essa é a verdade, né? A gente vai achar exatamente o que é o que é de nosso interesse. A gente procura alguma coisa, não, eu vou fazer o bem, mas no fundo daquele bem tem um interesse pessoal, né? Aí a gente depois reclama, poxa, mas eu peço tanto a Deus para me ajudar desse jeito, mas ajudar interesse pessoal não é o que a gente precisa buscar, né? O que a gente precisa buscar é reconhecer o que está ainda errado em nós, né? O que não está de acordo com os ensinamentos e as leis de Deus, para que possamos corrigir, e aí sim, né?
encontrar o que Jesus prometeu lá, que a gente vai buscar e vai achar. Obrigada, Sandra. Vou passar agora a palavra para o Vanderlei. Tá? Você vai passar os créditos, né? Então vamos lá. Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, Ouvindo Elucidações, é o capítulo 1. É de 7/8/2021. Os livros que nós vamos utilizamos Xavier, Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Pode aumentar, né? Tá, vai aumentar. O que a gente vai trabalhar está em amarelinho. Pode virar, tem outro mais na frente. Tá. Esse? Ainda não, tem um outro. Cheguei? Esse aí. Tá. É esse aí. Eu vou pedir ao André para ler para a gente, tá, André? Tá bom. É um trecho maior hoje. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. Só um instantinho, André. É só para a gente situar isso aí. Ele está se referindo àquelas colônias, né, espirituais que são dirigidas por espíritos trevosos, né? Então ele vai dar continuidade só para a gente situar a que ele está se referindo, tá bom? Pode seguir. Quer dizer, de milênios a milênios sofrem modificações. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e derrotas. Fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu indagando. Grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor compassível e sábio tão pavoroso quadro? O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e respondeu: não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos nos recessos do coração? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesmo. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão,
e sim aos problemas da justiça. Nós outros e a humanidade militante na carne não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que, se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente, nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra, e os numes guardiães não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz, em Jerusalém: por agora, o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Tá bom, André. Vamos comentar? Essa parte é bem interessante. Eu lembro da primeira vez que a gente fez esse estudo, ainda no ano passado. A gente ficou com uma certa dúvida no início com relação a quando ele diz que o mal só pode ser, não lembro qual foi a palavra aqui, ele diz que o mal tem que ser tratado pelo mal, algo do tipo, só o mal vai fazer o mal mudar. E a gente entende isso quando a gente vai lendo o livro e vai vendo aquela região trevosa, aquela cidade estranha onde eles estão, no julgamento, né? E é o que ele diz mais para frente. Seria ilógico você colocar um anjo para julgar espíritos ainda muito endurecidos, onde só a benevolência, a paciência, a caridade não vão conseguir transformar de tão endurecidos que aqueles espíritos estão. Né? E é interessante que o ministro, se eu não me engano, é o Flacos, né? Ele é interpelado por um dos espíritos que estão ali assistindo, perguntando se Deus não poderia acabar com esse quadro, com essa cidade, né? com esses ambientes trevosos. Aí ele pergunta para esse espírito o que seria de nós, deles mesmos, quando eles estavam nessa situação. Né? Então faz a gente parar para pensar, engraçado, tudo se interligando, esses estudos desde quinta até hoje, a gente entender que nós temos defeitos e lá atrás erramos muito mais às vezes do que esses espíritos que estão nessas regiões, e fomos ajudados a sair dela, né? No momento em que a gente usou a nossa vontade para se melhorar e conseguir sintonizar com os bons espíritos que a todo momento sempre nos tentam amparar. E pelo que eu entendi, Vanderlei, ele vai discorrendo sobre isso, essa questão de que nós ainda somos muito inferiores, os espíritos eles se sintonizam com outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, conforme as suas tendências, a sua vontade, né?
tem um trecho também que é interessante, que ele fala que somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade, o que nos traz a grandiosidade da obra divina. Então, eu sei que tem muito mais coisa, mas o que eu consegui absorver foi isso. Certo. Muito bom. Você colocou as coisas importantes aí. Alguém quer fazer algum comentário, destacar algum ponto? Vanderlei, Oi. estou achando interessante que lá na mensagem de abertura, né, diz que existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas que nos interessam, né? É quem procura acha, né? Que Jesus fala lá. Vanderlei, tem Oi. eu sempre tive 3 irmãos mais velhos, né? Então, no subúrbio, isso significava que não era bom bater em mim. Então, aí o que acontecia? Às vezes, acontecia uma situação, aí eu ia falar com o Valteno, ele fez isso comigo. E o Valteno, né, sempre, né, querendo a paz igual, falava assim, João, fica tranquilo. Ele vai pegar uma pessoa pior que ele e vai fazer, a gente vai precisar fazer, não vai precisar se vingar dele, porque outra pessoa vai fazer isso, que ele é mau. Então pegou a pessoa pior que ele para, né, não querendo que isso acontecesse, mas ele falava isso. E aí isso eu levei para minha vida toda, né? Desde pequenininho, ele falava isso sempre para mim. Pode ficar tranquilo. Uma hora alguém vai fazer alguma coisa com ele e aí a justiça vai ser feita sem você fazer nada, sem eu ter que me meter também. E aí, eu lendo esse o mal precisa de um outro mal, né? Eu estava associando o mal com L, né? Que a gente precisa do mal para não sei. Aí depois é que eu entendi que na verdade eu preciso, eu não sei se isso estava errado no texto ou se tiver certo, né? O mal é uma pessoa má, né? Ali. Então, para acabar corrigindo uma outra pessoa má. Eu lembrei dessa situação de criança e levei até hoje. Até hoje eu falo, quando eu tenho que liderar alguma equipe e tudo, o pessoal fica bem reclamar de alguém e fala assim, fica tranquilo, uma hora a justiça vai chegar nele, a gente não vai precisar fazer nada, né? Pode deixar, vamos fazer só o nosso trabalho. E aí o nosso trabalho é fazer o bem, né? Então, mas quando acontecer alguma coisa de mal conosco, pode ter certeza de que a gente já fez o mal também, e a gente está pagando por aquilo. Né? Que a gente fala assim, puxa, por que Deus não se livra logo desse monte de gente má? É porque se você não precisasse disso, você estava em outro lugar. A gente não pode pedir, senão ele tira também a gente, né? É verdade. Não sobra um. Ô, Vanderlei, Fala, Salete. é interessante que o André Luiz está sempre fazendo essas perguntas, né? Lá nos Mensageiros ele pensou, puxa, se tantos estão voltando à Terra preparados, então a coisa está muito boa, né? Puxa, e não é bem assim. Eles se prepararam todos aqui, mas entre saber se preparar e realmente efetuar a tarefa, com os espíritos completistas, há muita diferença. Quer dizer, então, não será o mesmo que interrogar pela tardança, quando ele pergunta, grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de nossas afirmativas, todavia, por que não suprimos, Senhor, compassivo, sabe, tão pavoroso quadro? Ele também pergunta isso nos Missionários da Luz. Então, quer dizer, está sempre fazendo essa pergunta, puxa, mas Deus é tão bom, vamos acabar, vamos fazer uma varredura. É muito impressionante a forma como Deus trabalha. Ele realmente quer que a gente cresça, né? Ele bota a gente para crescer. O socorro não vem do céu de uma forma milagrosa. A gente precisa construir, ele começa dentro da gente, né? Interessante, quer dizer, às vezes, meu Deus, quando é que a gente vai nesse mundo tão mal, que quanta situação ou é encarnado ou é desencarnado, mas é exatamente o que a gente precisa para se melhorar, né? Interessante isso. Vanderlei, então justifica a ação deles.
Não. Mas Deus consegue transformar as pessoas más em instrumento para educar as pessoas boas. As pessoas boas, não. As pessoas más também, né? Quando o João Emílio falou essa questão lá da infância dele, eu me lembrei de um filme brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol, em que aparecia dois camaradas sentados assim, uns do lado do outro, e um diálogo assim que levava uns 10 minutos, dizendo frases bem pequenas. Pois é, compadre. Um minuto depois, o outro falou, compadre. Estava em frente a um cemitério. Aí eu falo assim, cemitério está cheio de homem valente. É aquela história, né? Os valentes acabam no cemitério. E o outro fala assim, não tem nenhum covarde aí dentro. Né? Covarde, o camarada que não é valente, né? Vanderlei. Só um instantinho, Lucidal. Viu, Sônia? Essas pessoas, quer dizer, quando a gente se defronta com que é realmente o que o João Emílio falou, não é o mal com L não é necessário, mal com bem, né? Mas aí ele corrige o mal com outro mal, né? Porque se todo mundo for manso, né? É mansinho, o mal não se modifica. Então, no mundo em que nós estamos, aquele que é mal, que vai corrigir o outro mal, com isso, ele não se ilumina. Isso não significa que ele está se iluminando. Mas Deus coloca todo mundo parecido no mesmo ambiente para que eles se atritem, né? Até que isso consiga fazer uma reflexão. A pessoa perceber que aquele mal que ela fez não foi uma coisa boa, né? Então, naturalmente, essas coisas são entregues aos próprios homens, porque eles mesmos vão vão fazer o outro enxergar que o mal não vale a pena, se é que vão conseguir fazer isso, entendeu? A resposta é a consequência dos atos dele. Quer dizer, naturalmente, por exemplo, Jesus foi julgado de uma forma injusta pelos homens, né? E os perdoou. E eles ficaram, vamos dizer assim, ficaram bem, né? Mas lá na frente, outras pessoas semelhantes a eles vão agir da mesma forma como eles agiram. E aí eles vão ver a situação sob um outro ângulo, né? Então Deus nos entrega dessa forma. Agora, aquele que realmente quiser se iluminar, compreender, perdoar, esse vai sair daquele ambiente, não vai ficar naquele ambiente. Entendeu? É por aí. Diga aí, Lucidalva. Ficou bem, Sônia? Deixa eu te dar uma palavra, depois eu tenho outra pergunta. Tá. Quando ele fala de milênios e milênios a região em que respirando padece extremas alterações, essas alterações dependem para o bem ou para o mal, dependendo do nosso comportamento, da nossa mudança? Não, isso daí é muito interessante esse ponto aí que você levantou, que eu ia tocar também. Ele coloca uma coisa interessante, né, que a gente, quando lê esse livro, às vezes isso passa despercebido. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. Olha o que ele diz aqui. A matéria da região em que eles estão, que lhes estrutura a residência, sofre tremendas modificações
e precioso trabalho seletivo se opera da transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Interessante isso, né? Quer dizer, de milênios a milênios, ocorrem mudanças na estrutura da matéria em que eles estão vivendo. Assim como a gente vê aqui na Terra as mudanças ocorrendo, a gente observa também que isso, ele diz que isso também ocorre no mundo espiritual, né? Nessas áreas voltadas para o mal, né? E olha o que ele diz. E precioso trabalho seletivo se opera da transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Então, ocorre uma seleção lá dentro com essas transformações. Então, devem ocorrer situações, quer dizer, aí ele não entra em detalhes. A gente que vai tentar, procura fazer alguma ilação disso aí, procurar entender isso. Mas o correto é que aquilo ali não fica eternamente estagnado, parado. Ocorrem mudanças que são dirigidas pelas esferas superiores, pela vontade de Deus. Eu lembro, nesse caso aqui, aquela situação da Cidade Estranha, que era uma colônia de devassidão completa que influenciava profundamente a humanidade terrena, e influencia, né? E ele chegou a uma decisão de mais alto que aquela colônia tinha que acabar. E todos teriam que reencarnar. Então, quando Deus, aquilo que o rapaz perguntou, o espírito perguntou, por que Deus não acaba com isso? Não tira quando Deus tira eles de lá, manda para onde? Manda para a reencarnação. Porque é na reencarnação que o espírito vai receber, vou dizer assim, oportunidades em que o sofrimento estará presente, e que novas oportunidades serão dadas, né, para que eles se burilem. Mas mesmo no mundo espiritual já ocorrem burilamentos que a gente observa naqueles espíritos que se suicidam, né, naqueles espíritos que estão presos a ele, que eles vão ficar presos a ele até pagarem a dívida. No momento em que eles pagarem a dívida em relação àquela situação, e que eles refletirem e modificarem o seu modo de pensar, eles serão amparados, mas nem todos passam por esse processo, né? Continuam perseverando no mal, alimentando o ódio e tentando galgar uma posição de destaque nessas colônias espirituais. Ô, Vanderlei, interessante que isso também deve ter um impacto em quem está aqui, quem por hora está encarnado, né? Igual quando se junta uma turma, né? Vamos fazer uma turma especial na escola. Vai receber um aluno novo, vamos ver em que turma pode ficar, vamos ver as características dessa turma, da outra. Quando vem um grupo desse para a Terra, os que estão reencarnando nessa mesma época, também não é por acaso, né? Junto com esse grupo de cidades estranhas, né? A gente percebe que existem espíritos que estão de boa vontade querendo mudar, embora tragam dentro de si tendências inferiores também, né? Todos nós estamos nessa condição, como ele diz. Ainda não aderimos plenamente à lei de Deus, né? É o que ele coloca ali para o espírito. Então, muitos vêm com tarefas para poder auxiliar esses espíritos e, consequentemente, auxiliarem a si mesmos. Quer dizer, quando a gente faz um trabalho de evangelização, por exemplo, nós estamos levando uma mensagem do bem, do amor, para aqueles espíritos que estão reencarnando. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a percepção de que aquilo ali é para nós também. Se nós tivermos essa visão, nós vamos aproveitar aquelas lições que estamos passando adiante, né? Tá. Diga lá, Sônia. Estou aqui pensando na questão da ação do mal e de que Deus se utiliza deles para poder
exercer ali a sua justiça. Agora, quem está sofrendo, por exemplo, lá no umbral lá, eu fico pensando como que essa ação desses espíritos mal vai fazer com que aquele espírito ele modifique a sua maneira de pensar. A dor, então, o objetivo da dor é fazer a pessoa refletir. Eu estou insistindo nisso, porque eu estou me perguntando assim, qual é o propósito, então, é a pessoa refletir e meditar no que esse sofrimento tem a ver com ela para que ela possa mudar. E aí, por exemplo, aqueles que estão lá no umbral, lá, passando, que a gente vê aí, eles conseguem fazer essa reflexão profunda ou eles mudam porque a dor é grande? Olha, você pega o exemplo de André Luiz. André Luiz não era um homem mau, né? Mas um homem que desperdiçou a encarnação em termos do que poderia fazer, até para si mesmo, né? Desenvolver os conhecimentos espirituais. Na prática, era um materialista. Então, quando ele chega no mundo espiritual, ele passa... A situação que ele vive é horrível. Aquilo é um choque para ele, não é? Ele sofre ali. Mas ele levou 8 anos, segundo ele diz, para pensar que existia um ser superior, que Deus existia e que os ensinamentos que ele ouviu falar na Terra a respeito de Deus é que era o Senhor de tudo. E ele aí faz uma prece. Então, ele levou um tempo para quebrar essa estrutura dele, no campo do coração e do pensamento, né? Então, nesse caso aí, a dor, o sofrimento, melhor dizendo, a dor moral, que for, o nome que a gente queira dar, provocou esse processo de introspecção. Provocou nele. Agora, André Luiz não era um espírito primário. Me parece que André Luiz era um espírito que veio à Terra com tarefas e que se desprendeu dessas tarefas, desse trabalho que ele deveria fazer. Porque ele, naquele momento, ele começa, ele não fala isso, ele não diz isso que eu estou falando. Mas ele, naquele momento, ele começa a refletir como um espírito que tinha uma bagagem elevada e que se desviou, que não cumpriu o que tinha que cumprir. Agora, você vê, por exemplo, lá nesse livro mesmo, lá para o final, quando eles fazem aqueles julgamentos, então tinha uma mulher que é julgada por eles, os julgadores, né? E eles, o que eles fazem? Fazem ela confessar as coisas que ela fez. Coisa que durante a vida, com certeza, ela imaginava que fazia o bem para os outros. Ela não fez nada de errado. Mas naquele momento ela é obrigada por eles, pela força do pensamento deles, a dizer e a se confessar. E eles dizem, você é uma loba. E fazem alterações no perispírito dela, e ela fica com aspecto de lobo, de loba, né? Então a pessoa passa por um sofrimento terrível desse, porque ela sintonizou com aquilo e naquele momento a consciência a acusa. É como se ela voltasse para dentro de si e reconhecesse os crimes que cometeu de uma forma dura. Agora, aqui na Terra, a dor, o sofrimento, tem vários aspectos, né? Por exemplo, Jesus, ele passou por dores as mais diversas. Ele não tinha nada para expiar.
Ele não tinha nada para desenvolver em termos de provação. Não tinha. Aquilo é a ação infeliz dos homens daquela época e de hoje também. Então, nós vamos passar por sofrimentos. Quer dizer, para nós que estamos nessa condição inferior, nós não vamos imaginar, eu pelo menos não imagino, que os sofrimentos que possam ocorrer sejam para conseguir alguma vitória espiritual. Não, eu imagino que tem a ver com dívidas do passado, recente ou do passado distante. Agora, as provas que existem, elas requerem decisões, posturas, modificações, e elas fazem sofrer também. Quer dizer, todo mundo na Terra que trabalha pelo bem a serviço do Cristo vai enfrentar a ação desses espíritos aí que querem dominar a Terra. Entendeu? Isso gera sofrimento, ou diretamente na pessoa, ou através dos entes queridos, dos amigos, de pessoas na rua que nem sabe, nem conhece a gente, né? Eu me lembro de um dia que eu saí de noite da reunião mediúnica. Quando saí, tinha uns 3 homens conversando, um contando uma história. Quando nós passamos por ele virou o braço e me acertou no peito aqui, uma pancada, né? E ele pediu desculpa. Quer dizer, naturalmente, ele não queria me acertar, ele está contando a história. Aí eu fiz isso, mostrando que ele deu um soco no outro. Só que aí ele deu em mim, né? Então, você vê, é uma ação, o camarada foi um instrumento. Nós passamos adiante, tudo. E assim vai. Quer dizer, nós temos sofrimentos que são testes, né? E sofrimentos que são decorrentes de nossos erros do passado. E aqueles outros que a gente tem dificuldade de desenvolver alguma virtude, alguma atitude, e a gente, humildade, por exemplo, né? E a gente é submetido a situações que as pessoas querem nos humilhar. Isso, veja bem, é um negócio interessante. As pessoas querem que nós progridamos. Elas querem que nós desenvolvamos a humildade, humilhando-nos. E às vezes a gente reage contra, né? Porque a gente está muito satisfeito com o orgulho. Não é mesmo? Então a dor ela tem várias funções. Quer dizer, no mundo espiritual, você colhe o que plantou aqui. Você vai ver que aqueles que... A gente fala do irmão Jacó. Poxa, o irmão Jacó era isso, olha como é que ele desencarnou. Ele desencarnou muito bem, se a gente comparar com outras situações. Ele foi acolhido pelo Bezerra de Menezes, pela filha dele. Poderia estar melhor? Poderia. Mas, poxa, ele viu o doutor Bezerra. Quem garante que nós, ao desencarnarmos, estaremos ali sendo cuidados pelo doutor Bezerra de Menezes, por um ente querido que já se iluminou? Nós não sabemos. Nem estamos preocupados com isso. Nós temos que estar envolvidos em fazer o que devemos fazer. É isso aí. O resto é consequência. A gente não pode viver aqui para receber isso ou aquilo depois. Não é para isso. É porque o caminho é esse. A gente tem que fazer. Tá certo? Tudo bem, Sônia? Tá. Quem mais quer abordar algum ponto aí? Achei legal essa colocação da Lucidalva, da Sônia, né? Salete também, do André. É interessante ele dizer aqui, né, que apesar dessas mudanças que ocorrem nessas regiões,
tremendas modificações. Olha, é uma mudança, não uma mudancinha, é uma mudança tremenda. Fica parecendo até que, assim como aqui na Terra, nós vamos passar, ou estamos passando, por transições em que espíritos que não acompanharem e que não querem acompanhar o progresso moral da Terra serão selecionados para irem para outra escola, outro planeta. Parece uma coisa semelhante, parecida, né? Que há uma seleção nessas regiões e que, de repente, eles retiram os espíritos que estão arrependidos, que querem se modificar, ou retiram aqueles outros para reencarnações difíceis. E a gente vê as informações que nós tínhamos há algumas décadas, né, de que iriam reencarnar em espíritos muito difíceis na Terra, né, muito difíceis, para que eles tivessem uma oportunidade de mudança aqui na Terra. Entendeu? Então, apesar dessas mudanças, e que, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, isso é interessante, eles se substituem, né? Persistem por séculos sucessivos, quer dizer, essas regiões, esses espíritos persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e derrotas. Isso é um processo assim de estacionamento, né? Então, quem persiste é essa categoria de espíritos que estão ainda voltados para a perseguição. Ah, tá. Né? Olha só, persistem por séculos sucessivos. Por isso que a gente vê que a gente mudar não é uma coisa fácil. Porque as nossas tendências inferiores, elas não foram construídas em uma semana. São séculos. Então é um negócio que está enraizado, né? É igual planta. Você planta uma grama, nasce um monte de coisa que você não quer. Mas está lá dentro, está lá escondido na terra, né? Então a gente tem que ter um trabalho. A gente não vai conseguir isso com um pequeno esforço. Isso vai ter que ser um esforço. Por isso que Jesus falou, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quem? Salvo dele mesmo, né? Salvo das nossas próprias criações. Nós criamos. Aí ele deu uma pausa, né? Aí vem essa coisa aqui que o André destacou, né? Que é muito interessante, né? E, de repente, a gente fala umas coisas dessas na vida, né? Outro dia eu estava conversando com um senhor, uma pessoa simples, mas muito inteligente, né? Religioso, né? E quando ele falou de um determinado crime, não, a pessoa faz isso, eu sei lá, mas eu acho que tem que ter pena de morte. Como ele era religioso, ele é religioso, eu perguntei assim, vem cá, você acha que a pena de morte acaba com... Você acredita em alma, não acredita? Ah, acredito. Então, quando você faz a pena de morte para quem comete um crime desse,
Você acha que a pena de morte mata a alma dele? Não, mata não. E aí? O que a pena de morte resolve? Mata o corpo, mas a alma, que é terrível, continua. Ah, não sei não, ele não sei. Para onde que ele vai, você acha que ele vai? Ah, não sei. Ele vai ficar aqui junto da gente, o fulano. Vai ficar por aqui. E a Dona Ivone Pereira, ela faz umas colocações muito interessantes, né? Espíritos que ficam na cidade do Rio de Janeiro, na rua, criando situações difíceis que podem terminar até em morte. Que são esses espíritos que foram perseguidos, mortos, embora não tenhamos pena de morte oficializada, morreram. E aí eles ficam ali cobrando da sociedade onde eles viveram no mesmo nível. Quer dizer, é a mesma mentalidade, né? Eles me mataram, eu mato eles. Aí, não sai disso daí. Vanderlei, Oi, preciso fazer uma pergunta sobre isso. pode Já fazer. que você falou desses espíritos que morrem e fica... Enfim, então eles não vão direto para o umbral, eles ficam aqui mesmo na Terra? O umbral começa aqui, minha filha. O umbral não é um lugar. O umbral é um estado de espírito onde se reúnem pessoas. O lugar é onde eles estão reunidos. Tá, mas eles estão no mundo... Quer dizer, eles estão desencarnados, enfim... Ah, esqueci até da pergunta que eu vou fazer agora. Não, eles Eles desencarnam. não estão no mundo espiritual, eles estão no mundo espiritual, mas aqui na Terra, é isso? O mundo espiritual está em toda parte. Então, os espíritos que estão muito apegados à matéria ficam aqui. Alguns, muitos, nem sabem que morreram. Acho que estão vivos. Influenciam. Vê que ele fala assim? Ele fala aqui, ó. Ele falou, né, que eles convivem nas nossas residências, não é isso? Estão nos campos de futebol. Até tem gente que descobre a atuação desses espíritos, né? Aquele escritor, né, o que a gente falou hoje, o Nelson Rodrigues falava do sobrenatural de Almeida, né? Quer dizer, esse gol não entrou porque o sobrenatural de Almeida não deixou entrar, ou entrou porque eles... Quer dizer, esse sobrenatural de Almeida é a influência dos espíritos. De alguma forma, a pessoa acaba captando, né? Você acha que aqueles torcedores do Flamengo, do Vasco, Flamengo até morrer, eles tinham que mudar a letra do hino. Flamengo até depois de morrer, eles continuam lá torcendo no Maracanã. Entendeu? Eles estão por aí. Na nossa casa, nós podemos edificar um campo que eles não gostam. Não é simplesmente uma coisa para afastá-los. Você cria um clima de paz, de compreensão, de entendimento, de prece. Eles não gostam disso. Você vê, ali na agremiação está na ponta de uma quadra. Na outra ponta, do outro lado, tem um bar. As pessoas que estão lá no bar vão para lá por quê? Porque elas gostam de ficar lá, é o ambiente que elas gostam. E as pessoas que vão para a agremiação, por que elas não vão para o bar? Porque elas gostam do ambiente da agremiação. Então, o tipo de tarefa que se faz aproxima os espíritos que têm afinidade com aquilo. Agora, se a gente, no nosso trabalho espírita, está ajudando as pessoas a se libertarem dessas influências, corrigindo os seus próprios defeitos, como nós estamos tentando fazer, aqueles que exploram essas pessoas não vão gostar. Então, eles vão tentar ir para a agremiação
achar alguns instrumentos que perturbem o trabalho, entendeu? E, da mesma forma, os nossos lares, viu? Tá certo? Agora, a colocação dele é muito interessante, né? Ele pergunta por que Deus não acaba com isso. O pessoal diz muito isso, né? Ah, Deus não existe, porque se Deus existisse, não deixaria ocorrer um crime dessa natureza. Isso é um absurdo, né? As pessoas falam isso. Aí ele pergunta, por que Deus não acaba com isso? Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado, não é com conhecimento, não, é iluminado, para negar o lado sombrio da própria individualidade? Puxa, é um negócio legal. Quer dizer, o primeiro sinal de que nós estamos nos iluminando, pelo que eu estou vendo aqui, é reconhecer o quê? É reconhecer o lado sombrio que nós temos dentro de nós. Porque quem não está iluminado não percebe a sombra dentro de si. Agora, quando a gente começa a se iluminar, aí dá uma agonia, né? Que a gente começa a enxergar esse lado sombrio da nossa individualidade. Isso gera um conflito, um sofrimento, um conflito abençoado, né? Porque a pessoa está, poxa, eu sou assim, né? Tipo, só não pode ser que nem a Gabriela, né? Eu nasci assim, não vou mudar, vou ser sempre assim. Agora, reconhecer que é assim e que isso não é bom para mim nem para os outros, né? Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Será que eu estou iluminado a esse ponto? Então, quando eu começo a me iluminar, eu começo a iluminar. A iluminação é interna, né? Então, quando Jesus traz esses conhecimentos, o Espiritismo trabalha esses conhecimentos, nós acendemos uma luz dentro de nós, a luz do conhecimento. A gente começa a enxergar. Mas não basta enxergar. Tem que dissolver essa sombra, né? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna. Olha só. Quando a gente começa a se esclarecer, a gente sabe, começa a perceber as nossas tendências. E as tentações que vêm de fora, elas estão dentro de nós, né? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna. É uma luta. Você vai perceber, poxa, uma tendência dessa aflora, um pensamento aflora, né? A gente tem que se libertar disso, né? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas. Qual acontece a nós mesmos nos recessos do coração? Ora, os círculos de luz que existem na Terra e os círculos de trevas que existem na Terra são garantidos por quem? Pelas pessoas que estão nesses círculos. Nosso lar é uma colônia iluminada, por quê? Porque lá a grande maioria é de espíritos que estão se iluminando. Alguns iluminados, mas a grande maioria está se iluminando. Vanderlei, o que é orbe? O que é orbe? Orbe é a Terra, é o planeta. Não admite que a Terra, o planeta Terra, possui seus círculos de luz e trevas. Qual acontece a nós mesmos? Então, nós temos luzes e sombras dentro de nós.
O trabalho de reforma íntima é qual? É de aumentar a luz, iluminar o nosso coração. Porque iluminando o nosso coração, a sombra desaparece. Não é possível a gente acabar com a sombra sem iluminar a alma. Quando a gente acende a luz, a sombra desaparece. Agora, acender a luz na alma é um trabalho perseverante. Não é um instante, porque permanentemente nós estaremos sendo testados para ver se a nossa luz está firme. Vanderlei? Sim. Eu posso falar uma coisa interessante que aconteceu essa semana? Pode. Uma colega minha perguntou por que Deus não ajuda, né? Ou seja, não faça as nossas vontades na hora que a gente quer. Aí eu respondi assim, porque eu lembrei do que você falou, né? Você já imaginou se Deus fizesse atendesse todos os nossos pedidos? Ou seja, você quer chuva, eu quero sol. Então, cada quem tem que ter a sua nuvem na cabeça, né? Um nuvem de sol, um nuvem de chuva. Mas e aí, como era que ficava a terra para mandar água para todo mundo beber, ou sol para iluminar? Seria uma coisa assim difícil, né? Porque não ia existir plantações, porque um ia querer sol, outro queria chuva. E aí ia ser um desequilíbrio total para nós mesmos. Estou certa? Você está certíssima. Além do mais, Deus não está aí para obedecer a gente, né? Nós é que temos que obedecer a Deus, não é isso? É por isso que tem a frase, Deus é fiel. Que entende que Deus tem que ser fiel aos nossos pedidos, né? Isso tem lá na Bíblia, né? Que o Senhor era fiel ao povo de Israel, né? Lá no Velho Testamento. Mas, poxa, quem tem que ser fiel somos nós, né? Mas era um exclusivismo deles, né? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária, o planeta Terra, é compelida igualmente a combater os recônditos ângulos de si mesma. Então, assim, ou seja, num mundo onde só existam espíritos bons, nós não vamos ter sombras espirituais. Num mundo onde só existem pessoas egoístas, vamos ter muita sombra, enquanto não acabar isso. Não tiver um esforço para acabar. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Quer dizer, ele está dizendo que aqui eles não estão estudando para ter pena dos espíritos ali, simplesmente. Mas a questão é de justiça. E é aquela justiça dura, né, que eles exercem, né, duras. Então, nós somos uma pequena parcela da família universal, né? Estamos numa faixa vibratória que nos é peculiar. Quer dizer, nós não somos muito diferentes uns dos outros. Quem está aqui na Terra está numa faixa evolutiva. Quem está no planeta superior está numa outra faixa evolutiva. A gente já avançou em alguns pontos, né? As nossas leis não aceitam as coisas bárbaras que se faziam no passado, né? Por exemplo, a pessoa era perseguida, era condenada, tinha torturas incríveis, né? Tinha uma situação que prendia o camarada, uma perna num cavalo, a perna no outro cavalo, o braço no outro cavalo, o braço no outro cavalo. Chicoteava os cavalos e saíam em direções opostas, arrancava os pedaços da pessoa.
Isso aí era uma coisa... Hoje não se admite isso. Quer dizer, quem quiser fazer coisas parecidas, faz escondido, né? Esconde o que está fazendo. É uma mudança, né? Aí ele diz aqui, homens perversos, calculistas, delituosos, inconsequentes, são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Interessante, né? Quer dizer, a gente observa lá aqueles espíritos que estão condenando as pessoas e submetendo as pessoas a situações difíceis, né? Nesse mesmo livro que a gente vê, eles não são muito diferentes das pessoas que estão condenando, né? Então, as pessoas, Deus coloca todo mundo na mesma panela ali. Quando a pessoa quer se modificar, ela acha um caminho. O caminho do perdão, o caminho do trabalho, o caminho de fazer o bem. Difícil, né? A gente vê lá aquele conto que a gente leu, né, Salete? Como é que era o nome dele? Do que era o Ivan, o Terrível? A Kozlovsky. Então, o Kozlovsky tinha sido o Ivan o Terrível. Interessante que outro dia eu estava vendo um vídeo na televisão, daquele pessoal que faz viagem e tudo. Aí o rapaz contratou uma portuguesa lá que vive em Moscou. E quando ele viu lá aqueles castelos, lá na Praça Vermelha, né? Falou, ali é o quê? É a residência do presidente? Falei, não, ali ele só vai ali quando recebe outras pessoas de outros países, outras autoridades. Ninguém mora ali. Quem mora ali, ela falou assim, é o Ivan o Terrível, que o pessoal diz que ele mora ali. Aí a gente falou assim, já não mora mais ali, né? Já morou ali. Mas ele padeceu muito, né? Evoluiu. Então é um caminho... E foi muito auxiliado pelo Espiritismo, né? E pelo entendimento espírita, a gente pode imaginar a missão do Espiritismo diante disso que está sendo descrito agora nesse parágrafo. E ele teve a coragem também de se submeter àquela prova, né? Aquela expiação, né? Muito interessante. Aí a gente olha assim para a gente e fala, poxa, eu não estou com hanseníase, eu não estou enlouquecido, eu estou muito bem, então eu não fiz nada de errado. De repente, eu não estou com coragem de enfrentar as consequências, né? Olha só, os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios. São iguais, né? Criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Viu, Lucidalva? Ouviu isso aí? Ouvi. Uhum. Homens encarnados, de maneira geral, permanecem, ele está dizendo que todo mundo não, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Está dedicado. Tem um momento lá do nosso lar que diz que o umbral é a região da indecisão. Quer dizer, a pessoa... Não, hoje eu vou melhorar, vou fazer força, coisa e tal, aí amanhã eu desisto. Vai, não vou, né? E do desespero, né? A pessoa desespera. Qualquer coisa a pessoa se desespera. Em razão disso, o planeta, por enquanto, não vai ser sempre assim, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento
ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Ou seja, o planeta Terra, ele não passa de um campo de aprimoramento. Só os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço escapam da atuação desses espíritos na direção das esferas sublimes. Então, é um esforço extremamente compensador. A gente sai da influência desses espíritos, não só quando desencarnamos, mas durante a vida. E vamos na direção de esferas sublimes. Quer dizer, os que são, como ele diz aqui, ó, os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados. Aí não alcança. Aqui na Terra, como é que as pessoas querem se livrar das pessoas más? Usando as mesmas armas dessas pessoas. Matando, né? Prendendo, fazendo isso. Mas, na verdade, a gente só consegue escapar dessas pessoas fazendo bem. É o que ele diz aqui. Agora, essa parte final aqui, ó. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: por agora, o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Essa é a parte mais sinistra que eu acho, Vanderlei. Isso aí. Você vê, Jesus veio aqui, viveu conosco e falou para o Pilatos, né? Que o Pilatos perguntou para ele: então, és rei? E tu disse: por agora o meu reino não é daqui. Ele disse: se o meu reino fosse daqui, eu não cairia na mão de... Por quê? Se o reino fosse aqui, ninguém ia persegui-lo, né? E o Paulo de Tarso, é impressionante o Paulo de Tarso, né? Ele fala de desdobramentos e fala assim, ele diz para os Efésios: não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim, não é contra os encarnados, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Vanderlei, essa parte aí eu não entendi. As regiões celestes são lugares bons? Eu não entendi isso aí. Não, a região celeste que ele está falando é a região espiritual. Certo? Então, ou seja, eles ficam aqui e lá, é isso? Esse seu aqui e lá, eu não é por aí. Não, que os espíritos fazem as perturbações deles, tanto no mundo espiritual quanto aqui na Terra. Foi isso que eu entendi, é isso? Você não viu ali que os espíritos participam, às vezes, da residência das pessoas? Sim, dependendo da nossa sintonia. É isso? Então, eles estão aonde? Onde que eles estão? Em todos os lugares, é isso? Em todos os lugares, isso mesmo. O mundo espiritual, ele começa aqui, ó, tá junto com a gente. Nós somos espíritos. Então, o mundo espiritual é o mundo fora do corpo físico. Esse mundo espiritual fora do corpo físico, você tem aqueles que estão junto conosco, vivendo conosco aqui na Terra,
os que estão em zonas diferentes e em zonas diferentes, até chegar às zonas elevadas, espiritualmente falando. Isso não é geográfico. É um outro padrão. É difícil para a gente entender isso, né? Mas é entender isso. O mundo espiritual é aquele que não está no mundo físico, corpóreo, não está conosco fisicamente, nós não os vemos. Tá certo? Então ele diz, olha o que o Paulo fala, não temos de lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra os poderosos, né? Os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. A região celeste que ele está falando é a região espiritual. Quer dizer, a nossa luta maior não é aqui no corpo físico, não é contra alguém, contra um país, contra uma nação, contra o que for. É contra essas entidades espirituais que estão no mundo espiritual. Agora, o Emmanuel, ele tem um comentário muito bom sobre isso aí, sobre essa parte do Paulo de Tarso. Ele diz assim: o nosso coração também não é uma região celeste? Então ele diz assim, que nós podemos entender isso aí, a luta contra essas trevas, essas hostes espirituais, dentro de nós. É aquilo que ele falou lá em cima. Nós já conseguimos acabar com a sombra que existe dentro de nós? Então veja só, os príncipes das trevas, poxa, se eu tenho treva dentro de mim, a treva o que que é? A treva é a ausência da luz. A treva, a rigor, ela não existe. Ela só é identificada quando a luz se apaga. Se você acende a luz, a treva desaparece. Então, no nosso coração, em alguns momentos, nós acendemos a luz do nosso coração, da nossa alma. São momentos assim muito felizes que a gente sente. Um momento de prece profunda, numa reunião em que a gente estuda, aquilo é um momento de iluminação. Se nós estivéssemos ao lado de Jesus, nós estaríamos sentindo a luz de Jesus. Mas e quando Jesus se afasta? Quando ele vai embora? A gente fica com o quê? Então nós temos que lutar contra esses príncipes das trevas, essas hostes espirituais da maldade, que estão dentro de nós. A maldade não está do lado de fora, está dentro de nós. A maldade que está no coração dos outros nos atinge em forma de sofrimento, de perseguição, disso tudo. É a maldade que está no coração dos outros. A maldade que está no nosso coração, ela nos faz buscar a vingança. Ao invés de buscarmos acender a luz dentro de nós, nós queremos destruir a sombra do outro. E conservamos a sombra dentro de nós. Então, esses espíritos que estão nessas condições, eles vão amadurecer, vão estudar, vão ouvir essas orientações todas e vão compreender que a grande luta deles não é contra os que fizeram mal a ele ou os que fazem mal no mundo. A grande luta deles é a nossa grande luta também, é a luta de todo mundo, que é a luta para acabar com o mal dentro da gente.
Não faz sentido eu querer acabar o mal que existe no coração do outro, mantendo o mal dentro de mim. É uma coisa absurda, não tem lógica. Embora nós argumentemos, não, eu fiz isso porque ele agiu mal, então eu ajo mal também. Vanderlei, então... Desculpa, fala aí. Pode falar, pode falar. Não, mas aquele capítulo que a gente... Tudo se interligado mesmo lá. A gente estava planejando hoje para evangelização, do capítulo, não sei se é 12 do Evangelho, retribuir o mal com o bem, né? Então, quer dizer, é isso mesmo, que se a gente não... É justamente aí é que a gente se beneficia com o mal que nos fazem, que a gente vê que a gente precisa acabar com o mal que está dentro de nós para poder agir acertadamente, né? Para poder fazer o que Jesus lá recomendou, é amar os inimigos. A gente vai precisar fazer esse trabalho dentro da gente de acabar não com o mal do outro, mas acabar com o mal da gente que nos impede de se vingar, quer responder, quer colocar o outro no lugar dele, quer justificar, quer mostrar. E não é para fazer isso, né? É isso mesmo. E quando a gente quer acabar o mal do outro com o mal, eu faço o mal do outro aumentar. É uma escalada. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Algum comentário? É muito bom esse trecho, né? Esse texto todo, esse livro é uma bênção, né? Ele abre a nossa mente, né? Vanderlei, o livro já está falando, né? Que é para a gente se libertar de todas as nossas imperfeições. Libertação. Libertação. É isso mesmo, Lucidalva. Muito legal. É uma libertação, né? A gente vê que não é o outro que nos liberta. O que Jesus trouxe para a gente ele nos ensina como nós podemos nos libertar. É isso aí. E ele dá as orientações, né? Muito bom. Mais algum comentário? Nós estamos chegando ao tempo. A gente foi até onde? A gente foi até as regiões celestes. O próximo é além, pois, do reino humano. Olha só, o outro também vai ser mole, não, né? Esse capítulo está rendendo a beça, né? Tá, ele é muito bom, é muito conteúdo, né, para refletir. Né? Agora, eu só queria comentar que impressionante Paulo. Não tinha o espiritismo na época, né? As percepções dele demonstram que ele tenha aprofundado muito na mensagem do Cristo e se elevado, né? Você viu que ele estava nos pés lá da árvore, ele percebeu a presença de Estevão e de Abigail, e que ela dá aquele programa Ama, Trabalha, Espera e Perdoa, um dia que ele estava muito desanimado quando o pai falou aquilo tudo. Então, essas percepções, essa identificação também, ele tentando dizer ao noivo daquela menina que estava dizendo que estava apaixonada por ele tentando explicar, não, ela não está apaixonada por mim, ela está doente, identificando a doença dela como uma influência espiritual. Que eu estou querendo dizer, assim, que com base no mergulho profundo que ele fez na mensagem do Cristo e no esforço de viver
e de trabalhar no sentido de divulgar, a visão dele sobre o mundo espiritual se ampliou. E a gente hoje tem esses estudos detalhados, né? A gente está tendo muito. É interessante que ele falou para o noivo, né? A questão é que Jesus tem muitos inimigos. E eles estavam usando ela, né? Ele fala isso para ele, né? Para combater a fala do Saulo. Quer dizer, o problema deles nem era com o Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, era com Jesus. Aí que a gente vê que Jesus é realmente o libertador das almas, né? Ele veio e iniciou um processo de libertação. É muito bom. Muito bom mesmo. Tá certo. Então vamos encerrar, tá bom? Eu vou pedir para a Lucidalva fazer a nossa prece, tá bom, Lucidalva? Tudo bem. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigada pelo dia de hoje e todos os dias de nossas vidas. Alimenta em nós o amor, o perdão, a humildade e o reconhecimento de que podemos mudar. Ampara os teus filhos queridos, que necessitam desse amparo, para reconhecer todo o seu amor e a sua misericórdia. A humanidade necessita de ti, Senhor, que possamos dar o nosso melhor para esses trabalhos de aperfeiçoamento em nós. Muito obrigada, Senhor, por esse estudo e por essa família que passa pelas nossas vidas todos os dias, por esse encontro. Muito obrigada. Assim seja. Tá bom, obrigado, Lucidalva, pela sua prece. Muito bom. Tá bom. Ô, João Emílio, e depois vou precisar, quando você tiver tempo, vou precisar novamente daquela orientação para gravar um estudo